Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Miguel, fica aí, anote aí Isaías 53 e Tiago 1, no livro de Lucas. Capítulo 4. Está relatado o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, esse texto registra uma passagem a respeito da tentação de Cristo. Jesus, logo em seguida ao seu batismo, ouve-se uma voz do céu: Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E em seguida, o Pai traz essa palavra, o Espírito Santo leva ele para o deserto. E vai mostrar o texto que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele é conduzido para o deserto. E passa 40 dias sendo tentado por Satanás. Não foi só no final, quando ele teve fome, não. 40 dias incessante, Jesus passou por uma provação, passou por um momento tenso, um momento pessoal, de muita dificuldade. E eu queria relacionar esse texto ao nosso cotidiano, algumas questões que nós também vivenciamos. E eu queria falar, já estou até arrependido disso, porque eu queria falar de crise. E nas últimas 6 horas passei por uma crise tremenda, né? E, enfim, o que é crise? Eu vou relatar aos irmãos o que aconteceu, a minha experiência, mas crise é um momento de decisão, é um momento de julgamento, é um momento de separação, de rompimento, é um momento decisivo. A gente vai falar sobre crise na área médica, a partir de algo que agrava, né? Sobrevém uma doença sobre uma pessoa. Então, por isso que a gente fala uma crise cardíaca, uma crise de epilepsia, né? Quando há um colapso no nosso organismo, né? O organismo entra em crise. E uma das crises que eu entrei hoje, né? O meu padrasto, a gente está acompanhando, deu tudo certo com ele. Levamos lá para Ponta Negra, ele não queria ficar aqui embaixo, e ele acordou hoje de madrugada com uma hemorragia nos pontos, e eu tive que ir correndo ir lá buscá-lo, e para dar tempo de levá-lo ao hospital, fazer toda a entrada dele, e ainda está aqui na igreja. E aí,
quando eu venho de carro, né? Eu estou com um carro de uma empresa que eu estou fazendo uma consultoria. Todo mês de junho e julho eu fico à disposição dessa empresa para fazer um evento, para ajudar a fazer um evento. Fico com o carro da empresa. Michele conhece, já trabalhou lá, né? E só teve um carro lá que é o xodó do chefe. É uma Fiorino antiga, mas perfeitinha, né? E antes dele deixar comigo, ele foi lá, olhou ela todinha, né? E agora, quando eu fui estacionar ali para não deixar na rua, por ser alta, né? Eu não percebi que o teto estava um pouco embaixo. Aí fez somente uma lambança, né? De ponta a ponta no teto, amassou, arraiou pintura, saiu. Estou em crise, é uma crise. E aí temos a crise também no estado emocional, que é uma manifestação assim, de repente, né? Você tem uma crise de choro, tem uma crise nervosa, dá um acesso, né? Sai quebrando tudo, o organismo entra nesse colapso também, né? E ele se manifesta. A crise, então, pela falta de algo importante, né? A crise de um emprego, a crise de valores, um problema relacionado a negócios, a emprego, né? Isso é crise. E crise sempre está relacionado a uma dor, a uma provação e a um sofrimento. E avaliando tudo isso, né, e fazendo um histórico da minha vida, eu estou quase convencido de que Deus está presente em todas as minhas crises. Eu tenho 90% de certeza. É suficiente 90%? Não, não é. Se eu tivesse 90% de chance de sobreviver a um acidente, não valia nada para mim, porque os outros 10% é o que vai determinar a minha vida e a minha morte. Eu não vou estar descansado. Então, onde estão os outros 10%? Os outros 10%, eles estão aqui dentro, no meu coração. É fruto da minha iniquidade, é fruto do meu pecado, das minhas incertezas, das minhas dúvidas. E são injustas, porque quando eu olho a minha história e vejo as experiências que eu tive com Deus, não era para me ter dúvida nenhuma. Então, já que eu tenho 10% que são injustos, que é fruto da ingratidão de um coração perverso, humano, pecaminoso, eu posso afirmar então, desconsiderando essa banda podre, essa moeda podre, eu posso dizer que eu tenho 100% de certeza que Deus está em todos os meus momentos de crise. E esses 10% é contra quem eu tenho que lutar. Porque a minha humanidade que está presente sou eu, é você. É quando os momentos vêm e você, caramba, o que eu vou fazer? Então eu saio de manhã, vou a 120 quilômetros para Ponta Negra, volto, faço um percurso em 1h30, consigo internar meu padrasto, chego aqui, quando tudo relaxa, eu vou estacionar o carro e eu tenho um prejuízo moral, um prejuízo financeiro. Deus está presente nisso? Deus está presente nisso. Não sei. Não sei qual é a linha de raciocínio onde eu vou ver o propósito disso, mas a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu. Tudo tem um propósito. Então eu tenho que enxergar a minha história e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui somente? Não. Por toda a minha história, Deus vai estar presente. Pedro teve uma experiência, quando a gente olha a trajetória de Pedro e vê Pedro, né, com todos os problemas de Pedro, né? Pedro, Jesus se dirige a ele e fala, né? Pedro, olha só, Satanás pediu para cirandar a tua vida.
mas eu intercedi ao Pai para que você não fraquejasse na sua fé. Não tinha nem acontecido ainda, rapaz. E Jesus chega para Pedro e fala uma coisa que ia acontecer e que ele já tinha tomado providências para que aquilo não acontecesse. Então Deus está presente, conhece toda a nossa história. Jesus estava presente nesse momento de crise que Pedro iria atravessar e já providenciou tudo o que foi necessário para ele. Teve um momento em que Pedro nega Jesus e Jesus já tinha falado para ele, antes de acontecer: Pedro, tu vai me negar. Pedro, não, Senhor, tu vai me negar 3 vezes. E quando passa toda aquela experiência, Jesus vai em direção a Pedro e fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus está sempre presente e sempre com algo para nos ensinar, algo para nos fazer crescer, sempre demonstrando o seu amor, a sua proteção. Então eu tenho que enxergar essa presença a todo tempo na minha vida, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de sofrimento. Deus está ali. E se a gente for pegar alguns textos que são assim emblemáticos na palavra do Senhor, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus já havia pronunciado essa realidade que estaria presente na nossa vida. Então, apesar de ninguém gostar de passar por um momento de crise, ela já faz parte da nossa história. É uma coisa que não deveria nos assustar de forma alguma, porque é inevitável. E é uma experiência que a vida traz. Eclesiastes lá já fala, né, que há tempo para tudo, né? Tempo para nascer, tempo para morrer, construir, destruir, rir, chorar. Há tempo para tudo. E esses tempos negativos são os tempos que nos acometem de crises, de dificuldade, e nós temos que ter um olhar especial para esse momento. Esse momento eu tenho que estar atento, para que eu não possa sair das mãos do Senhor, do controle soberano de Deus, porque o momento de crise é o momento onde eu mais fico arredio e quero reagir e quero tentar resolver, e às vezes, e muitas das vezes, eu esqueço de me socorrer nos braços do Senhor, né? Em teus braços é o meu descanso, e eu quero agir, porque eu sou impaciente, eu sou intolerante. Eu quero reagir, eu quero resolver logo, ao passo que o tempo de Deus é aquele tempo. E tem que amadurecer, tem que se tornar um fruto bom para ser consumido dentro do tempo de Deus. E Tiago, ele vai falar uma coisa interessante. Tiago, primeiro, apesar de ninguém gostar de passar por crise, porque elas representam angústia, sofrimento, dor, Tiago fala lá no versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É legal, né? Irmãos, tem de grande, é grande aquele que está escrito, grande ânimo, né? Grande alegria quando passar por diversas provações. Então eu estou muito feliz que amanhã eu vou ter que parar o carro, consertar. Essa semana eu precisava dele, que eu tenho que ir no Rio fazer um curso todo dia, até 10 dias. Tem que estar 6 horas lá e termina 9 horas o curso. Então, estou feliz. Eu estou feliz. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Talvez eu arriscaria dizer: poxa, Deus está te livrando de algo pior. Não sei. Só sei que eu tenho que confiar que a minha vida está nas mãos do Senhor. Então, a crise, ela não tem como ser evitada.
Ela pode ser uma crise pessoal, uma crise particular, algo que nos acomete de angústia, de dor, de sofrimento, ou pode ser algo indireto. Não é pelo fato de eu não estar sendo atingido por nenhuma circunstância que a minha vida vai estar em paz, vai estar tranquila. Existem crises que chegam a mim de forma indireta quando eu percebo a crise alheia. Há pouco tempo, um tsunami matou 250 mil pessoas num país, acho que é a Indonésia. É gente a beça. E foi uma comoção mundial. Uma onda matar 250 mil pessoas, perto disso. É gente demais. Niterói tem 500 mil habitantes. E isso mexe com você. Imagina com as famílias, imagina com os amigos, as pessoas em redor. Quando a gente ouve sobre o Holocausto, quando a gente ouve sobre a Venezuela, a gente sempre está num estado de tensão, seja por uma questões diretas relacionadas a nós ou indireta relacionada a alguém. E aí a palavra do Senhor fala, para que a gente chore com os que choram. Então, não tem jeito, vai nos afetar, a não ser que a gente decida sumir do mapa, ir para uma ilha e ficar sozinho, ficar solitário numa ilha. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma crise existencial, porque minha existência não pode estar contido num universo onde eu sou absoluto e só. Não tem como. Você vai entrar numa crise, você vai se matar, porque você foi projetado todo para se relacionar, para viver com pessoas. Isso faz parte da vida do homem. Então não tem como evitar. Crise é inerente ao ser humano, faz parte do nosso cotidiano. A gente vê todo dia aí novelas, jornais, filme, desenho. Quando abrimos a Bíblia, a história cristã é recheada de sofrimento. Existem marcas profundas em todas as páginas, sendo o maior exemplo o sofrimento de Jesus. E aí eu queria abrir esse texto de Cristo, está no Isaías 53, de 1 a 7, para que vocês entendam que nossas crises não é nada diante da crise que o nosso Senhor. Ele fala quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, esse é o maior exemplo de crise, de angústia, de sofrimento que há, que para nós é incompreensível, porque ele não precisava disso. Ele é Deus, ele nos formou. Ele está no status que ele podia ter feito de uma outra forma, mas ele teve que assumir as nossas crises, absorver as nossas iniquidades e sustentar isso, para que ele morresse a nossa morte e nós estivéssemos livres da crise maior que era o inferno. Então nós não temos crise. Nenhuma crise pode se considerar como uma morte eterna, como um inferno, como um castigo eterno. As nossas crises hoje, a palavra do Senhor diz que são momentos de edificação
e de crescimento para nós. Então temos que ter bom ânimo, muita alegria quando passarmos por diversas provações. E essa perspectiva de nos alegrar é para que a gente não nos desvie para os 10%. Não se desvie para o nosso coração enganoso, porque esse ambiente de crise é um ambiente muito insalubre, é um ambiente muito complexo. E por nós não entendermos, a gente acaba perdendo a visão de que Deus está presente e nos vimos sozinhos na circunstância e perdemos. Porque se nós formos agir com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, nós não vamos ter condições de superar crise alguma. Então o texto vai dizer, tende alegria. Se é para ter alegria, é porque, apesar de sofrimento, existe benefício na crise. Como regra, a crise deixa sempre um aprendizado, um ensino, uma transformação de caráter, de conduta, de personalidade, nos meus valores, nos meus relacionamentos. Isso é verdade. Às vezes a crise ela tem que acontecer conosco para se abrir uma janela, para que eu possa perceber que a vida ela ficou estagnada, eu fiquei parado, paralisado, numa zona de conforto. E muitas vezes a crise ela serve como um empurrão, uma sacudida. Ó, acorda, você precisa se mexer. Eu tive uma cafeteria 18 anos, vendi no ano passado, no começo do ano passado. Eu passei por várias crises econômicas que já fecharam o McDonald's. Impossível, né? Fechar um McDonald's e não fechar a Maria Antônia Café. E estava ali a Maria Antônia Café resistindo, e o McDonald's fechando, e o Bob's fechava um dia, o outro não abria, e o comércio em crise, eu também em crise, mas sendo sustentado pelo Senhor. Mais interessante que naqueles momentos de crise, não era para ficar estagnado, era para você investir mais, atualizar mais, automatizar, para que você pudesse superar, estar pronto. Era ofertado isso para mim pelo Sebrae, era ofertado por várias empresas do ramo empresarial. Cara, investe. Não dê bola para a crise. Vai num banco, pede um empréstimo, porque é dessa forma, quando os outros estiverem em crise, caindo, decadente, você vai estar se destacando. Então, eu aprendi que na crise eu tenho que me redescobrir, reinvestir, porque nós estamos, a dinâmica da vida, ela não impõe que a gente esteja sempre atento, sempre nos renovando. Não tem jeito, inventaram o celular, era um brucutu, era um tijolo, e hoje o celular é uma peça importantíssima, porque está desenvolvendo. Se eu ficar no meu trabalho somente naquela mesmice, olhando, fazendo o meu trabalhozinho, né, ali, selando, e não enxergar que eu preciso me atualizar, que eu preciso me dinamizar, vai chegar um momento de crise, onde o carimbo vai acabar, a tinta vai acabar, e eu não tenho nada para fazer. Então, esse é o benefício da crise, porque a gente padroniza alguns comportamentos que nos deixam infrutíferos, ficamos estagnados, sem progresso. E o ser humano está em constante evolução. E, às vezes, Deus permite uma crise para que a gente, desperte. Essa empresa que eu presto consultoria todo ano, eu comecei lá como gerente comercial. Era fácil o trabalho, que eu tinha lanchonete ainda, né? Me fizeram o convite e eu deixei um gerente na lanchonete e fui trabalhar. Aí recebia dos dois lados, era mais fácil até gerenciar para mim a loja. E foram surgindo oportunidades dentro da empresa, eu me tornei um gerente comercial, me tornei gerente financeiro, gerente geral. Eu fui abocanhando tudo.
porque eu me sentia bem, eu gostava de fazer e queria ser produtivo. Mas aquilo acabou me dando assim uma experiência dentro da empresa, que quando eu pedi para sair, eu tive que praticamente fazer um pacto de que todo ano eu estaria lá para fazer esse evento, a convenção. E já tem uns 8 anos. E esse ano se repetiu, eu estou lá. Mas se eu ficasse parado, não descobrisse todos os labirintos da empresa, eu não teria capacidade para poder estar gerenciando. E interessante que dos lugares assim mais prósperos nessa empresa, que me fez enxergar e crescer, foram junto de pessoas assim que tinham cargos menos importantes na empresa. Pessoas que não eram ouvidas, pessoas que tinham uma perspectiva, tinham uma crítica a respeito do funcionamento, e eu comecei a me alimentar. Mas você faria o quê? Isso. E tinha em mim uma pessoa que eles pudessem falar, reclamar, opinar, e dali eu fui reunindo tanta riqueza, e a partir daquilo eu tive uma visão completa do que era a empresa, pela visão do Romário, que é Romário é o faxineiro da empresa, pela visão de um atendente, pela visão de quem trabalhava no depósito, no estoque, de um motorista. Hoje, se vocês me verem lá, Michele vai concordar, na hora do almoço, eu estou almoçando com eles, todos eles. Não vou almoçar com diretoria, com secretários, eu estou ali com aquela galera, porque ali eu encontrei sabedoria. Então, nós temos que estar apercebidos, nesse momento de crise, de nós melhorarmos cada vez mais dentro da crise, não nos importando com o que ela pode nos afetar lá na frente, mas vendo ali uma oportunidade de desenvolver um trabalho melhor, uma empresa melhor. Então, existe valor dentro da crise. Os chineses dizem que a palavra crise para eles significa oportunidade. Então, é a oportunidade de você olhar que está estagnado e dar um upgrade, dar um passo para frente. Uma outra coisa, e nós vamos fazer essa referência no que Jesus passou, né? Porque Jesus, quando ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não deu nem tempo dele reunir os discípulos, Jesus estava só. E a crise, ela tem que ser uma experiência pessoal. Então, quando você for acometido de uma crise, não tenta dividir, não. Logicamente que é bom um consolo, é bom o conselho, mas a crise é sua, o crescimento é teu. Deus quer tratar de você. Então, tem que ter sabedoria nesse momento para você se colocar na posição certa em que Deus quer. Porque a gente quer dividir, quer botar a responsabilidade na mulher, no filho, nas circunstâncias. A gente quer fugir da crise, ao passo que assumir fica mais fácil. E o tempo da solução acaba sendo mais rápido. Então, Jesus, ele foi conduzido para o deserto. O Espírito não mandou ele ao deserto. O Espírito não trasladou ele para o deserto. O Espírito conduziu. Então, apesar de ser uma experiência particular, pessoal, Deus está presente. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E no final, os anjos estavam o quê? Ali, atento, apostos, pronto para poder atender Jesus em qualquer necessidade. Então, no momento de crise, o que eu preciso entender para me matar aqueles 10% é que Deus está presente. O Espírito Santo não sai, vai, se vira, é problema teu. Não. O Espírito de Deus está ali. A Trindade está ali. Os anjos estão ali. Deus está presente. Então eu tenho que administrar esse momento, porque se eu entender a crise dessa forma, que ela tem valores para me dar,
que ela tem tesouros para me servir, que Deus está presente, eu vou ser mais tolerante nesse momento de crise. Eu vou ser mais submisso, mais atento à vontade de Deus. Então, a crise tem que ser uma experiência pessoal e Deus administra a crise. Mesmo eu estando numa sensação de abandono, passando por um tratamento, Deus está administrando toda a minha crise. Está escrito em Salmos 11:5 que diz que Deus aperfeiçoa a quem ama. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, Deus não nos leva para esse momento por um castigo, não. É para um propósito, é para um objetivo. Por isso que quando Jesus é conduzido ao deserto, pouco antes o texto vai dizer que ele ouviu uma voz do céu dizendo o quê? Este é o meu filho, a quem me aprazo, a quem amo. Deus fez questão de deixar registrado no coração de Jesus essa verdade, para que ele pudesse passar por esse conflito, por esse momento, com a presença do Espírito Santo e sabendo que ele estava fazendo a vontade do Pai e que o Pai o amava. Então, o conflito, a crise, a tribulação não é castigo. Apesar de merecermos muitas vezes, como consequência dos nossos erros, Deus sempre elabora um plano maravilhoso para que nesse momento de provação, tribulação, ele seja útil para a minha vida. E voltando a Pedro, quando Pedro corta a orelha de Malco, o Senhor vai lá, pega a orelhinha, o texto fala, que vai lá e conserta tudo e fala, Pedro, que não é com armas, sugere a Pedro que não era daquela forma, que ele poderia rogar ao Pai que mandaria ali miríades de anjos para o defender, mas aquilo não era vontade. Mas mesmo nas nossas burradas, nos nossos deslizes, Deus está consertando as coisas, Deus está presente, está nos ensinando. Então, ter essa perspectiva é muito importante, porque a crise, ela nos conduz, como nós estamos aqui vendo no texto, aos desertos. E o deserto, ele não é um lugar muito fértil, O lugar é um lugar infértil, é um lugar difícil, é um lugar de necessidades, é um lugar, o texto vai dizer, onde tem feras, onde tem animais peçonhentos. É muito quente de dia, muito frio à noite, então é um lugar impróprio para se habitar. E tem um ditado que diz que a necessidade faz a ocasião. Então, nesse momento de dificuldade, é onde vai haver as maiores provações da nossa vida, porque nós vamos sempre estar ouvindo alguma recomendação de solução. Foi o que aconteceu com Jesus. Então, é um lugar insalubre, é um lugar infértil, é um lugar sem saída, sem escape. Se eu for viver por mim mesmo, é a morte, é o caminho certo. Por isso eu tenho que entender que não é um lugar de morte, é um lugar de vida, é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de conserto, porque Deus está presente nos meus desertos. E é um momento muito crítico, porque é nesse momento que Satanás vai agir. É nesse momento de conflito, de fragilidade, de debilidade, que nós vamos ouvir alguns conselhos para que eu seja desviado do propósito de Deus. Na minha ética, na minha verdade, no meu caráter.
E eu tenho que entender que não é um vale-tudo, não é um lugar de sobrevivência onde eu tenho que matar para viver. É um lugar de silêncio, onde eu tenho que ver a mão, a glória, a soberania de Deus na minha vida. Então, na experiência de Jesus, Satanás ele vai tentar o Senhor no ser dele, nessa humanidade dele. Na perspectiva daquele 10% do coração enganoso, perverso, maligno, o coração que é inimigo, que não se atrai ao coração de Deus, um coração rebelde, que está sempre lutando, né? É aquela luta, né, da carne contra o espírito. É essa natureza que vai estar ali aflorando e nos colocando em perigo. Então, quando Satanás se dirige a Jesus, ele fala para Jesus: Jesus, ó, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. No outro momento, se tu és filho de Deus, olha, pula, que está escrito que Ele dará ordem a seu respeito. Olha, todos os reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Então, esse momento de crise, esse momento de dificuldade, de angústia, é o momento que mais nós vamos ouvir essas vozes. E a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, que nós somos tentados pelo inimigo, que ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então é nesse momento de provação, é nesse momento insalubre, infértil, de sequidão, onde eu vou travar as maiores lutas, assim como Cristo travou. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás ele vai tentar atingir o nosso ser, onde eu identifico o exercício da minha autonomia, da minha vontade de atender a mim mesmo, do meu egocentrismo, da minha representatividade, daquilo que eu sou. E é um momento também que eu tenho que enxergar que eu não tenho valor algum sem Deus. Que minha vida ela não representa nada se o Espírito de Deus não estiver habitando nela. Eu sou um vaso de barro. No momento que o Espírito sai, acaba tudo. E Jesus nos ensina essa perspectiva de que para Ele era melhor fazer a vontade de Deus, estar submisso a Deus, do que atender a qualquer sugestão que atendesse à sua necessidade. Se Jesus aceitasse isso, ele estava interrompendo um projeto, um propósito maravilhoso de Deus de redenção para o homem. Se Jesus aceita as sugestões de Satanás, toda a humanidade estaria morta, inclusive Jesus, homem. Então, esse momento do deserto é um momento que eu não posso romper a minha confiança em Deus. Eu tenho que estar presente e responder o que Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Eu tenho que ver essa presença, eu tenho que me submeter a essa presença. Paulo fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Eu estou trazendo isso, essa palavra, nessa perspectiva, porque a gente ouve muita coisa durante o dia e parece que está todo mundo absorvido dentro de uma crise.
conjectural, né? Uma crise mundial de todas as formas, e as pessoas estão tendo muita dificuldade de se relacionar com isso. E no momento que passa por uma crise, por uma dificuldade, tomam decisões erradas, tomam decisões precipitadas. E você vê rompimento de relações, de casamento. Eu sou síndico do meu prédio, e um funcionário que está lá há bastante tempo, numa crise financeira, ele me pede demissão. Não, quero ir embora, preciso ir embora. E quando eu fui entender o processo, o motivo, tanta gente pedindo emprego e ele se despedindo, ele teve uma crise no seu casamento, teve que sair de casa, e a decisão que ele achou melhor era largar o emprego dele. Nem ele sabe por quê. Depois de todo o processo foi feito, definido, eu coloquei uma pessoa no lugar dele, ele volta para mim, poxa, olha, eu queria voltar atrás. Pô, rapaz, eu falei com você, eu atrasei esse processo para você ter convicção do que você estava fazendo. Ele se precipitou e tomou uma atitude que não deveria. Então, queridos, a crise está aí, as circunstâncias estão aí, os problemas estão presentes. Feliz o homem que buscar a presença de Deus. Feliz o homem que se aproximar de Deus nesse momento de crise e buscar o auxílio dele para todas as suas decisões. Então eu vou fazer só 2 perguntas para a gente finalizar. Por que Deus permite que passamos por provações e tribulações? A Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso deve significar que as provações e tribulações que Ele permite em nossas vidas fazem parte de tudo que coopera para o nosso bem. Como em todas as coisas, o propósito final de Deus para nós é crescer mais e mais a imagem do seu Filho. As provações desenvolvem em nós um caráter piedoso, humilde, o caráter de Jesus. E geralmente, quando a gente passa por uma provação, por uma dificuldade, supera um problema, nós nos tornamos mais humanos na nossa relação com o outro, com o nosso próximo. Nós passamos a amar mais. Mexe em alguma coisa aqui dentro, talvez mexe nas nossas presunções. Nós somos muito arrogantes e às vezes precisamos passar por algumas dificuldades para que essa arrogância caia por terra e a gente viva uma vida mais simplória no nosso relacionamento com o próximo. Enfim, queridos, eu não sei qual crise você vai passar, eu não sei o que Deus quer te ensinar, mas eu sei uma coisa: Deus vai estar presente em todas elas. E você não precisa ter 90%, 99% de certeza de que Ele vai estar te ajudando. Tenha 100% de certeza, porque essa convicção é que vai produzir em você o comportamento correto e a tomada de decisões certa. Então esteja sempre presente diante de Deus para que Ele possa te auxiliar. Tá bom? Então Deus abençoe a igreja. Toninha disse que a Aninha quis agradecer ao Senhor, né? Quer falar alguma coisa? Nada melhor para uma avó. Amém.
Amém. Amém. Vamos ficar de pé? É o que nós estávamos falando, né? A gente não entende os propósitos de Deus, mas vai passar, vai tudo dar certo, porque quem garante é o nosso Senhor. Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa, meditando a respeito da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Porque nela encontramos, Senhor, força, nela encontramos vida, nela encontramos motivação, Senhor, para caminhar num mundo tenebroso, com a certeza, Senhor, de que em todos os desertos, em todas as crises, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está com a tua mão, Senhor, suspensa de forma que o sol não venha nos atingir e o frio não venha, Senhor, também, Senhor, a nos atingir, a nos matar e consumir. O Senhor é quem nos aquece, o Senhor é a nossa vida. Muito obrigado. Traga essa consciência, Senhor, para que possamos, Senhor, resistir a um coração perverso, resistir ao diabo e ele fugir de nós. Senhor, para isso precisamos ter essa perspectiva da tua presença em nossa vida, em qualquer circunstância, e fazer aquilo que na carta de Tiago o Senhor nos recomenda: termos alegria nas nossas tribulações e provações, termos a perspectiva de olhar à frente e ver a resposta, o crescimento e ver os benefícios que o Senhor trará em cada uma delas. Impeça que tomemos decisões erradas, Senhor, mas que os nossos pés estejam, Senhor, firmados, Senhor, nos teus passos, e que o Senhor possa, Senhor, nos livrar de toda decisão errada, Senhor. Nos ajude, nos proteja, nos guarde. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos tomar café?